Resumo da ópera, como é que funciona o Simples hoje? Se você for uma empresa que fatura até 4.800.000, você pode estar no Simples. Estar no Simples significa que você pode pagar todos os tributos com uma guia só. Está lá o imposto de renda, ACS, PIS/COFINS, INSS, IPI, ICMS e ISS. Você paga tudo isso em uma única guia. O valor a pagar é de acordo com o seu faturamento, então o Simples é progressivo, né? Quanto menos você paga, quanto mais você paga, aumenta essa alíquota aí em cima do seu faturamento. E o montante que você calculou a pagar é feita uma divisão automática para cada um dos entes capazes aí de cobrar esse tributo. Então, um pedacinho vai para a União, do imposto de renda, um pedacinho vai para os estados do ICMS, um pedacinho vai para o ISS, tudo automático, num sistema que funciona muito bem. E uma coisa interessante, o sistema do Simples, eu li essa semana um relatório técnico da reforma tributária, ele tem 144 páginas, e eu falei, vou ler esse negócio do começo ao final para ver o que está acontecendo lá. E aí, uma das dúvidas que colocaram é como é que vai operacionalizar essa reforma se ela vier? E aí, um dos exemplos foi o Simples. O Simples já se faz isso. Você operacionaliza tributos de vários entes dentro de um sistema só. Então, o Simples está sendo aí um pouco modelo de como vai ser o gerenciamento na reforma tributária. Então, esse é o Simples como é hoje. Tá? O que tem, antes de eu falar de como vai ser, quais são algumas distorções que tem no Simples e também no lucro presumido? Tem nas duas. Se uma empresa do Simples, e isso já foi comentado aqui, eu vou passar bem rapidamente, uma empresa do Simples vende para uma empresa do lucro real, no Simples, se eu estiver falando só de PIS/COFINS, por exemplo, que é aqui os tributos sobre o consumo, o Simples vai recolher nessa faixa que eu pensei, 1,5% de PIS e COFINS, vendendo para uma empresa do lucro real. A empresa do lucro real vai tomar crédito de 9,25, porque ela toma crédito de acordo com a própria alíquota. A mesma coisa acontece quando uma empresa do lucro presumido vende para uma do lucro real. Ela paga 3,65 de PIS/COFINS, mas a empresa do lucro real toma crédito de 9,25. Isso vai mudar. Então, a grande pergunta, o que é que muda, né, com a reforma tributária? Essa distorção que existe hoje muda completamente. Só vai poder tomar crédito que foi efetivamente pago na empresa do Simples. Bom, isso é algo... a reforma tributária em si, o que eu tenho visto muito falar é que ela não vai afetar o Simples. E realmente o Simples se mantém. Mas na prática eu penso que vai sim. Porque será que essa empresa do Simples não vai ser preterida? Se eu tiver que escolher dois fornecedores, um do Simples, que vou pegar um crédito pequenininho, outro que tem um crédito maior, quem será que eu vou escolher, né? Será que as empresas do Simples vão ser preteridas? E refletindo sobre isso, aí aqui entra uma questão de composição de preço, né? Reza a lenda de que quando vier a reforma tributária, você vai conseguir enxergar muito claramente na nota o preço e o valor dos impostos ali que foram cobrados. Se isso realmente acontecer, em tese, você vai saber exatamente quanto cada empresa está cobrando de acordo com os seus custos operacionais, sem contar a tributação. Neste caso específico, na minha cabeça, uma empresa do Simples seria competitiva se o preço dela, tirando os impostos, for menor em relação a outra empresa, porque quando somar os dois, talvez fique igual. Enfim, não sei como isso vai se dar, mas o preço de todo mundo vai estar aberto. Então, empresas do Simples vão ter que se preocupar em ser competitivas em relação a quanto cobrar, né? E será que isso vai ser realmente possível, né? Como será que isso vai se dar? Então, esse é um ponto para minha própria pergunta. Será que as empresas do Simples vão ser deixadas para trás em relação às outras? Eu acho que não dá para afirmar agora, porque a gente tem que ver como que vai ser a operação desse sistema quando vier. Bom, esse é o primeiro ponto, né? E isso acontece com empresas do Simples que estão no meio da cadeia. Se a empresa do Simples estiver no final da cadeia, vendendo para consumidor final, este problema não ocorre. A empresa que eu vou montar com meu marido de lasanhas, por exemplo, ela está no final da cadeia. Então, eu vou vender para o consumidor final, vou estar no Simples ali, Deus queira que sim, né? Não vai ter muita afetação em tese.
mas daqui a pouco tem outro ponto que eu vou falar. Bom, então empresas, se eu tivesse que, guarde uma frase do que eu falei, empresas do Simples que estão no meio da cadeia precisam se preocupar com a reforma tributária, tá? Por conta desse negócio dos créditos. Qual é a saída? A lei fala assim, eu acho muito lindo o texto da lei quando eu vejo a realidade. Olha a empresa do Simples, se você quiser gerar crédito integral para quem está comprando, eu tenho a solução para os seus problemas, é só você pagar o IBS, a CBS e o IBS por fora. Pô, gente, tudo bem, né? É uma saída, mas será que é factível para uma empresa do Simples? A gente está falando de uma alíquota de 25% aí. Será que uma empresa do Simples vai conseguir desembolsar isso para poder recolher por fora? E aí, assim, quando a empresa do Simples fizer isso, vou pagar por fora, ela tem direito a crédito. Tudo bem, mas será que ela vai ter tanto crédito assim? Primeira coisa. Segundo, empresa do Simples nunca mexeu com esse negócio de crédito. É coisa assim, pô, nunca preocupou. Como é que ela vai saber lidar com isso no dia a dia? Eu fico pensando no empresário que não tem formação jurídica como eu, que está com uma empresa do Simples lá e fala, cara, como é que eu vou fazer? Que eu vou saber? Enfim, e será que vai ter crédito? Talvez não. Enfim, então, essa é uma coisa a se pensar. Que empresa do Simples vai conseguir, de fato, recolher por fora essa CBS e o IBS em 25%, que é o que tem se falado aí, tá? Isso é uma coisa que eu penso muito na realidade. E o que eu tenho de terceiro ponto aqui é, tudo bem, vamos pensar agora nas empresas do Simples que estão no final da cadeia, que em tese não vão ser afetadas. O que eu pensei sobre isso? Eu gero a minha guia do Simples todos os meses. E na minha guia do Simples, a minha empresa é de serviços, que eu uso para... Eu sou professora, então quando eu dou aula, eu emito nota fiscal, né? E a do meu marido é outro ramo. Mas vamos pensar na minha aqui. Eu emito lá a minha DAS, né, que é a guia de arrecadação do Simples, e tem lá todos os tributos. E tem um campinho lá que fala assim: qual o valor do ICMS? Eu coloco zerado, porque eu presto serviços. E aí, beleza, e eles fazem o cálculo lá do valor total que eu tenho a pagar. Mas quando mudar, gente, o ICMS e o ISS vão estar unidos, né? Será que realmente, quando você for preencher, e vai ter que ser substituído, não vai ter mais ISS e ICMS na guia separadinho, vai ser uma coisa só. Será que realmente não vai aumentar a carga tributária das empresas do Simples? Porque não vai existir mais isso, que eu sou de serviços, eu vendo mercadoria, vai ser tudo junto. Então, eu vejo que a minha alíquota lá de ISS no Simples é bem pouquinho hoje, porque eu não tenho ICMS. Mas será que quando mudar para a reforma tributária não vai aumentar? Eu acho que sim, gente, porque não vai ter como, sabe? Mudou a regra, é outro tributo, é um tributo que incide sobre tudo. Vamos ver como vai ficar. Então, eu tenho lá minhas dúvidas se essa promessa de que Simples não será afetado realmente vai ser real, porque eu vou ter que substituir ali os tributos e a alíquota é diferente, não é? Esse é o ponto que eu queria destacar. E por último, será que eu acho que para para as pessoas advogadas, tributaristas, pessoas de contabilidade, em geral, que lidam com tributário, na minha cabeça, empresas do Simples vai ser uma fatia legal de mercado, porque elas vão ter que pensar, eu vou ficar ou não no Simples? Elas vão ter que pensar isso, de acordo com o papel que elas exercem na cadeia produtiva. Quem é que vai ter capacidade de analisar, não é mesmo? Tributarista. Então, é uma fatia boa de mercado. Estou de olho nisso aí, sabe? Eu acho que vai ser bom, vai dar bom para a gente em termos assim. Bom é relativo, né? Bom em termos de gerar mais trabalho, mas para as empresas do Simples talvez piore um pouquinho. Mas aí a pergunta é: será que vai valer a pena uma empresa do Simples sair do Simples quando vier a reforma tributária? Depende, talvez se for uma empresa de comércio ou indústria que gere muito crédito, pode ser que sim. Vai ter que ter alguém analisando, olha a oportunidade. Agora, se for uma empresa de serviços, onde a maior parte das despesas é folha de pagamento e que não gera crédito, o que essa empresa vai fazer, né? Provavelmente ela vai ter que continuar no Simples e se ela estiver no meio da cadeia, ela vai ter aquele problema lá dos créditos.
Será que isso vai dar um incentivo à pejotização, já que essas empresas, já que mão de obra não vai dar crédito? Então, será? Vamos ver, né, o que que vai vir depois. Eu sempre gosto, vida real. Não dá para saber, né? Depois que a gente tiver a lei complementar, ali, talvez a gente possa ter um cheirinho. Mas é algo que eu fico com a pulga atrás da orelha também. Qual é o efeito disso na economia em termos de pejotização? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Bom, e o último comentário é só. Mas acho que eu já falei, né? Que esse problema dos créditos para a empresa do Simples também acontece para a empresa do lucro presumido. Então, há uma fatia de mercado ainda maior aí, que vai ter que pensar. A empresa do lucro presumido é outra também, que não está muito preocupada com analisar créditos e que vai ter que, talvez, internalizar como é que faz isso na prática. E não é fácil, né? Se você está acostumado a algo ali mais simplificado e, de repente, você tem que tomar conta de crédito, como é que vai ser? Fechou? É isso, e eu finalizo com uma frase que simples atualmente não é nada simples. Depois que vier a reforma, então, pior ainda, deveriam trocar este nome para Sem difícil, dúvida. desafiador ou algo do tipo. Fechou? Obrigada. Obrigadinha, gente. Obrigada pela exposição, Verônica. Muito obrigada, foi excelente a exposição de todas. A gente abre agora para debates. Faça um questionamento que porventura forem, né, objeto aí de dúvida. Se vocês quiserem também falar não só dos impactos da reforma tributária nos setores que nós comentamos, quiserem trazer outros temas para a mesa também, fiquem à vontade. Estamos à disposição. Verônica, eu tenho uma dúvida. Oremos, tomara que eu saiba. Diga. Se o contribuinte do Simples, né, para porque assim, a questão da competitividade, aí é uma dúvida, vamos botar uma premissa, né? Não tem uma proteção constitucional do tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas? Essa proteção constitucional vai ter que continuar existindo, né? Ela não está alterada. Então, alguma coisa de benefício, eu acho que tô pensando, pensei assim, construir essa tua fala. E o outro ponto é, por que isso, né? Porque a empresa maior, ela consegue, por vezes, comprar os insumos por um preço menor em maior quantidade. Então, é muito difícil a empresa menor competir com o preço da empresa maior. E Perfeito. se, e se não bastasse isso, né? Ela saindo do Simples, além de eu pagar o IBS, CBS, né, o IVA dual, como a Isabela comentou, eu vou ter que pagar o INSS sobre a folha cheio. Hoje o Simples não paga o INSS sobre a folha cheio, né? Ou paga? Não, tem alguns, tem umas regras malucas lá, mas em alguns anexos não. Depende do anexo que você tá. Assim, me parece que vai ficar bem. Acho que a tua frase é final. Assim, fiz a construção aqui junto, agora realmente gera uma complexidade muito maior e vai Nossa, vai. contra a Constituição. Me incomodou também isso, gente, porque eu fiquei aqui pensando, né? A empresa do Simples, ela meio que tá perdendo duas vezes, né? Porque, vamos lá, se o adquirente dela vai ter um crédito reduzido, ou ela não vai conseguir vender, ela vai ter que reduzir o preço dela de uma forma para poder competir, né? Ou seja, ela vai ter que perder margem. Aí a Exato. gente está interferindo. Aí cadê neutralidade, né? Neutralidade no sentido de que a tributação não está interferindo, né, nas escolhas da economia, né? Quer dizer, e ele não vai ter força, né? Provavelmente muitos não vão ter força para, não vão ter como mesmo reduzir. Às vezes, provavelmente eles atuam com margens espremidas e tal. Enfim, me incomodou também essa parte, viu? Me preocupou. Ou vai Vai ter aniquilar coisa. as empresas do Simples, né? As empresas vão ter que sair do Simples para conseguir dar o crédito amplo para os maiores clientes. Vão exigir isso, né? Vão começar a escolher com base nisso. Provavelmente, Pensando quem tiver no meio da cadeia. no aperfeiçoamento do texto da PEC, eu cheguei a cogitar aqui e até trouxe para debater com vocês a inclusão de uma previsão de autorização de concessão de crédito presumido cheio de IBS e CBS nas aquisições de bens e serviços das empresas optantes pelo Simples Nacional, para fazer com que o tratamento ele siga, né, a mesma lógica do regime atual. Nossa, se viesse, seria legal. Deve Já tem ter algumas, nesse Pô, sentido, né, manda, Bru? manda mensagem pro Daniel Lória lá, pro povo lá da
Deve ter emenda nesse sentido, né? Não tem? Sim, Mandou sim. aí, bem capaz, no meio de 400. Oi, meninas, boa noite para todas. Uma pergunta, acho que posso direcionar para a Marina, que ela comentou a respeito de tomada de crédito sobre bens de consumo ali, que falou dos materiais de escritório, né? Hoje na legislação tem o crédito de impostos do ativo permanente, o CIAP, né? O ativo permanente nem se usa mais na contabilidade, né? O que que na reforma tributária tem de previsão a respeito dessa regulação, né? Porque hoje tu tem uma legislação bem restrita no caso do CMS, que tem que tocar no produto de fato, e o PiscoFins é um pouco mais flexível, e daí tu tem que tomar o crédito em 48 parcelas. O que que tem de abordagem na reforma tributária sobre essa parte? Ei, João, obrigada pela pergunta. Então, ativo permanente vai dar direito ao crédito sem nenhuma dúvida, né? Porque ele contribui ali para o exercício da atividade fim, vamos dizer assim. Então, a ideia, quando a gente fala em crédito amplo, né, e não com atividade ampla, passa pela ideia de poder creditar de tudo aquilo que contribui para o exercício daquela atividade fim. Então, por exemplo, né, hoje o creditamento sobre bens do ativo permanente, eles são a razão de 1,48avos, mas acredito que com a reforma vai ter que ser imediato, né? Vai ter que mudar, vai poder aproveitar esse crédito integral, totalmente sem esse tipo de restrição. Então, a ideia é essa, assim, é poder aproveitar esse tipo de crédito sem nenhuma discussão. Porque a ideia é que esses bens são efetivamente utilizados, né, no exercício da atividade. Então, eles contribuem com aquele, por exemplo, se eu estou falando aqui de indústria, né, contribui com o produto final, por exemplo, né, uma máquina que é registrado como ativo, enfim. É Obrigado. isso. Tem coisas boas, né? Tem É, coisas boas. É A verdade, gente porque não controlar pode. 48 parcelas é algo bem complexo, né? o caso do IPI já não pode acreditar, né? Então, assim, acaba com esse problemão aí, com esse problema todo. Acaba com essa discussão, né? De que se isso dá crédito ou não, se esse ativo é vinculado ou não é atividade, né? Acaba com tudo isso. Então, é um ponto bem positivo da reforma, né? Isabela, eu tenho um questionamento ali sobre o tema que tu trouxe, sobre o setor imobiliário. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para nós de como que vai ser a convivência do ITBI com o IBS e CBS nas operações imobiliárias. Bru, acho que esse é um dos principais pontos, assim, do setor, principalmente para incorporação, porque a gente vai ter uma bitributação aí, né, sobre as mesmas operações. Então, conviver com um ITBI sobre essas operações de compra e venda de imóveis e um IVA dual, algo precisa ser feito em relação a esse modelo para conseguir adequar os dois tributos e, assim, sem perder também a arrecadação para os municípios, né, que em relação ao ITBI não vão querer sair perdendo nessa história. Então, acho que muito vem se falando, acho que o ponto para o setor já está incluso no regime específico, esse ponto vai ficar para a lei complementar. O que eu vejo o setor falando tem gente que fala que vai tentar aí a ideia do modelo ideal com o IVA dual seria a revogação do ITBI, mas isso teria que ser feito um ajuste, né, na distribuição federativa para que os municípios não percam essa arrecadação ou de uma forma alternativa, que eu acho que é até mais viável, em compatibilidade com o sistema da própria PEC, que não prevê alterações no ITBI, é o valor do ITBI ser descontado aí do IVA dual nas operações de vendas de imóveis, ou até que o ITBI seja utilizado como crédito nessas operações, para ter alguma forma de compensação dessa tributação. Isso também considerando qual será, né, aí a alíquota final das operações com bens imóveis do IVA dual. Então, tem toda essa discussão por trás, antes de prever uma regra específica, mas eu sei que já tem emendas nesse sentido, de tentar usar o ITBI aí como crédito, como compensação, e aí vai.
Ah, isso que eu ia Mas perguntar, mas tem alguma coisa, não tem nada previsto para a lei complementar, né? Tem emendas pedindo essa previsão, é isso, né? exato, tem emendas na Entendi. PEC, mas que a PEC não vai entrar nesse nível de regulamentação, né? A gente já tem esse ideal para todos os setores, a ideia é trazer ali quais setores, né, vão estar nos regimes ou não, favorecidos, específicos, e aí para a lei complementar vai se olhar para cada uma das atividades. Então, acho que no imobiliário vai ser um pouco disso, assim, tem as operações com bens imóveis, e aí na lei complementar vai ter intermediação imobiliária, incorporação, construção, e aí vai, e aí vão Ah, ter as tá. regras específicas. Mas talvez nessa própria disposição já possa falar de TBI, né? E aí, Sim, se é uma coisa, se é um tema. Ah, eu entendi agora. Obrigada. não, tem emendas nesse sentido, Ana, só que atualmente ali no 156, que é na linha E, parágrafo, não, qual que eu não sei, não lembro o parágrafo, mas é onde estão previstas as operações com bens imóveis, eles estão juntos com sistemas financeiros, cooperativas, e aí ali são as possibilidades, a alteração das alíquotas, na base de cálculo, então tá tudo o mesmo bolo. Então, para ter uma previsão específica das operações de bens imóveis, até tem que deslocar a atividade para outro inciso para prever especificamente o TBI, porque o TBI pouco importa aí para os outros setores. Então, acho que esse nível de amplitude na Constituição a gente não vai ter, né? A ideia é trazer ali que pode ter algo na lei complementar e vamos deixar para discutir lá. Obrigada, Isa. Tem um ponto aqui que eu trouxe e que eu acho que também é de grande preocupação de vários setores, é a convivência conjunta ali do IBS e da CBS com o imposto seletivo, né? Então, por exemplo, ali nas operações envolvendo energia elétrica, é possível que haja, então, se isso for aprovado efetivamente na legislação infraconstitucional, a tributação pelo IS mais CBS e IBS, né? Isso aumentaria de forma bastante importante a carga tributária dos setores que estão submetidos aí, estão no campo de incidência do imposto seletivo. E pensando nisso, né, nós aqui trabalhando, analisando o texto da PEC, pensando em alternativas, nós propusemos algumas emendas para o Senado. Algumas delas foram apresentadas por alguns senadores. A primeira emenda protocolada na PEC é a emenda número 1, que foi protocolada pelo senador Efraim Filho. Foi uma ideia também nossa aqui da imposição da trava, o aumento da carga tributária. Essa é uma emenda que eu entendo que é bastante importante, mas tinha uma outra emenda também que ela tinha uma relevância um pouco maior, mas ela era um tanto principiológica e de difícil compreensão pelas pessoas, assim, pelos senadores. O que ela propõe? Que a vedação ao efeito de confisco ela alcance uma trava tributária, mas que essa trava ela não observe o quanto de aumento do tributo, mas o quanto que o aumento do tributo proporciona para cada atividade, para evitar que a majoração da carga tributária ela ocorra de forma, como é que eu posso dizer, diferente para cada setor. A gente sabe que tem setores que serão mais impactados, outros menos pela reforma, mas isso colocaria uma régua para que esse aumento da carga tributária ele observe uma trava e essa trava ela dependa ali da carga tributária já suportada pelo segmento no sistema tributário atual. Eu acho que essa seria uma forma interessante de conter os prejuízos causados aí pela tributação conjunta ali de IBS, CBS e o imposto seletivo. Para mim, o imposto seletivo é uma das armadilhas da PEC. É um imposto que vem trazendo um risco muito alto para vários setores e que pode ser utilizado aí de diversas formas, com diversos objetivos diferentes e com risco de impactar muitos segmentos. Alguma pergunta mais? Não sei se vocês têm alguma ponderação. Porque eu não tenho perguntas. Eu vou aproveitar só para falar mesmo.
Bruna, prazer te conhecer. Agora, assim, te Tudo vendo bem, efetivamente, tudo bem? Achei tudo. muito legal o painel de vocês. Não costumo participar muito, vou tentar ficar mais ativa aqui. Mas, assim, o que que eu consigo concluir, não só daqui, né, mas, assim, de outras conversas que a gente vem tendo sobre. Uma das ideias era a gente diminuir o contencioso, né? Que hoje a gente tem muito contencioso tributário no Brasil, e uma das ideias era essa. Só que a partir do momento que, pelo que vocês também trouxeram aqui, a gente tem várias leis complementares que vão acabar dizendo como que vai se ter, então, essa legislação efetivamente, né? Como é que vai ser efetivamente a reforma tributária. Eu acho que a gente vai voltar para o mesmo que a gente está hoje. A gente vai continuar com um enorme contencioso tributário, com diversas interpretações, cada um tentando interpretar de uma forma melhor para a empresa que defende, ou para o contribuinte, ou para si mesmo, né? Então, acho que a gente não vai ter pelo que eu estou vendo, a gente não vai ter uma resolução do que é o esperado, né? A gente vai continuar da forma que a gente está e com mais problema, na verdade, porque daí a gente vai ter que estar defendendo, nós, por exemplo, que somos advogados, vamos ter que estar defendendo através das leis anteriores até uma data tal, ou processos que vão continuar tramitando por um longo tempo ainda, que vão estar de acordo com aquela legislação até então vigente, e aí também ter um novo entender em cima da nova legislação para os casos novos e para onde que aplica o quê, né? Como a gente teve, acho que bem menos com relação ao CPC, acho que vai ser muito maior o que a gente vai enfrentar agora com a reforma tributária. Mas é mais ou menos nesse sentido assim que eu estou vendo que vai acontecer, né? É mais isso. Obrigada, gurias. Adorei participar. Foi muito legal ouvir vocês. Parabéns a todas envolvidas. Bianca, obrigada pela tua contribuição. Não, eu acho que o contencioso ele segue, Vai mas a aumentar. gente muda um pouco o rumo da discussão, né? A gente sai ali do que dá, que é insumo, o que não é, o que dá crédito, o que não gera crédito, se pode compor a base de cálculo um do outro ou não, se pode incidir imposto seletivo sobre um bem que não é supérfluo, por exemplo. A questão ali da bitributação, ITBI, CBS, IBS, que foi um exemplo que a Isabela trouxe. Então, o contencioso ele vai existir, né? A brecha para discussão ela sempre vai ter. A gente vai mudar só o foco da discussão. Exato. Sim, a gente não vai mais discutir se pode tomar crédito tal insumo, mas vai ter outras discussões. Essa, por exemplo, do ITBI era o que não tinha nem me passado pela cabeça, né? E é algo que vai surgindo na prática, no dia a dia, né? Então, eu acho que a reforma tem uma iniciativa muito boa, mas não pensou nos reflexos, né? Que vão surgir muitos outros problemas, mas que tomara que lá no futuro, né, a gente consiga se adaptar da melhor forma. E que é bom que tenha difícil. contencioso, né? A gente quer que tenha contencioso, Claro. né? Agora, A oportunidade a questão é um contencioso que a gente efetivamente consiga se chegar a algum lugar. Não é aquela coisa que tu discute e ninguém não chega a lugar nenhum, né? A minha ideia é essa, a minha interpretação é essa, a minha é essa. E qual que é a real interpretação? O que a gente consegue aqui de benefício para o contribuinte ou o próprio fisco? Qual que é a ideia? É muito contencioso, a gente não consegue chegar ao denominador comum, não vejo, entendeu? Só vai aumentar o contencioso. Não, a gente não vai conseguir chegar no é isso, vamos aplicar agora. Não tem como. Outro Parece ponto cada vez até mais, na verdade. era da questão dos profissionais envolvidos, por exemplo, com obrigações acessórias, né? Que o Brasil é um dos países que mais tem pessoas nesse tipo Exato, de também. operação, Uhum. né? E a gente vai conseguir diminuir? Aparentemente não, né? Então, ou pelo menos nesses 10 anos iniciais, né? Mas E talvez vão ter outras, né, atividades, porque se a gente vai ter que ver lá o fornecedor, os recolhimentos, como é que a gente vai fazer? Alguma saída vai ter que ter, porque alguém vai ter que vão estar ter olhando isso. obrigações acessórias concomitantes, né? Vai se criar desses novos tributos também. Então, vai ter Exato. o pessoal que vai continuar cuidando do ISS, do ICMS, mais do CBS, mais do IPS. Então, vai ter tudo isso, né? É meio maluco. Mas, enfim, a gente dá conta, né? A gente que é do tributário, a gente sabe. Quando foi aprovado o texto na Câmara, muita gente dizia: agora vai
ser aprovada a reforma tributária, o trabalho do advogado tributarista, ele vai acabar. Era isso Gente, a que gente se já falava aí, nem vai, ai, vai ter um virar. IVA, e é isso aí, galera. Aí, advogado tributarista, esquece. Hum. Isso Eu porque a gente nem está falando de renda, de fundos, de offshore, de nada, né? A gente está falando aqui de um espectro menor. Exatamente. Tem todas as MPs rolando aí, né? Concomitante com a reforma, uma série de medidas. Então tem muita coisa aí para a gente trabalhar, gente. Oportunidade certamente não vai faltar. Eu só espero ter a oportunidade, Verônica, de experimentar um dia essa lasanha, tá? Também fiquei muito interessada. Você acredita? A gente estreia 2 de dezembro e eu tô testando os sabores. Eu não aguento mais comer lasanha, gente. Mas vai chegar em Belo Horizonte? É isso que eu quero Não, saber. por enquanto só em São Paulo. Mas no Eu futuro não vai que aguento vira mais franquia. comer lasanhas. Imagina que problemão, Verônica. É, Não, problemão, meu. Problema bom. pode mandar umas amostras pra gente, assim, a gente faz a prova. Congela, né? Vai chegar, Claro, gente. congelado. Mas eu vou vender Certo. congelada também. Mas é gostoso Ah, experimentar lasanha, não tô reclamando, não. Ai, gente, adorei, viu? podemos Também. encerrar, né? Você É. encerra, Podemos. Bruna. Isso, vamos ao encerramento então do nosso encontro, gurias. Obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão relevante, tão pulsante como a reforma tributária. Estou aqui com grandes advogadas, profissionais. Para mim é uma honra poder discutir isso com vocês. E muito obrigada pela contribuição de vocês. Enfim, foi um evento maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Estou super feliz aqui de ter participado desse evento com vocês. E ficamos abertas aí para novos eventos, né? Com certeza. Obrigada, pessoal. Boa Obrigada, noite. um Beijo, abraço, gente. Pessoal. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. 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 Tchau, gurias. Obrigada.